Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Vamos continuar apresentando os recursos do Flutter e nesta semana veremos dois widgets muito importantes na criação de layouts no Flutter, os widgets Row e Column. O widget Column ele permite alinhar verticalmente widgets filhos, enquanto que o widget Row permite alinhar horizontalmente widgets filhos. Assim, para criar uma linha ou coluna, nós adicionamos uma lista de widgets filhos a um widget Row, que seria uma linha, e Column, que seria uma coluna. A sintaxe é a seguinte: nós definimos o widget Row, a seguir definimos um array de widgets filhos usando a palavra children e um array de widgets filhos que desejamos alinhar horizontalmente. Isso para row. Para column é a mesma coisa. Definimos um widget column e um array de widgets filhos para alinhar os widgets verticalmente. Do projeto anterior, que era o Raised Button. Eu vou extrair esse método para um arquivo na pasta lib, como eu tenho feito nas aulas anteriores. Então eu vou selecionar o método, vou pressionar aqui Ctrl X, vou na pasta lib, vou criar um novo arquivo que eu vou chamar widget raisedButton.dart, vou copiar o conteúdo daquele método e aqui eu vou ter que incluir aqui um import ao Flutter Material Dart para o código ficar funcionando. Agora eu posso retornar aqui ao meu código main e eu tenho o meu scaffold com o meu container e agora aqui eu vou definir um método widget row column e vou criar esse método aqui, ó, create method widget row column. Pronto, então é a partir daqui que eu vou trabalhar com os widgets row e column. Então, por exemplo, se eu quiser trabalhar com row, eu vou dar retornar um row, a sintaxe, vou definir um array de filhos que eu quero exibir e aqui eu coloco os widgets que eu quero exibir. Eu vou usar e vou chamar aqui o método widget button, que eu vou definir na aula anterior. Então eu vou tornar para o main, vou chamar widget button e vou alinhar 3 widgets button. Aqui ele está pedindo para mim incluir uma referência ao arquivo widget raisedButton.dart. Pronto. Agora eu vou iniciar o meu emulador para a gente ver o resultado disso no Genymotion, que é o emulador que eu tenho usado nessas aulas. Então, enquanto ele levanta, eu vou recolher o código aqui, ó, e vou exibir o meu emulador aqui. Então está aqui o resultado da execução do meu código. Eu tenho aqui 3 widget buttons. Aqui eles estão centralizados, porque aqui vou voltar no meu arquivo widget raised button e tem um center aqui. Eu vou remover esse center, ó. Eu vou remover o widget. Vou remover, você vai ver que já o padrão é esse aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar também aqui o clickme, vou colocar apenas aqui um texto de OK. E eu vou diminuir o elevation aqui e agora eu posso retornar para cá. Vou trazer esse código um pouco mais para cá, de forma que você possa acompanhar as nossas alterações aqui. Vamos para o arquivo main.dart. Então está aqui o meu widget row, exibindo 3 buttons alinhados aqui horizontalmente. Se eu quisesse verticalmente, eu usaria column. Então vamos iniciar as propriedades desses widgets. Tanto o widget column como o widget row, eles possuem a propriedade main axis size, que define o tamanho do eixo principal. No caso do widget column, o eixo principal é o eixo vertical. Então aqui eu vou definir aqui, ó, main axis size, eu tenho 2 valores, max e min. Max é o padrão. Eu só não estou percebendo porque a cor aqui do container está branca. Eu vou mudar para yellow e nós vamos ver aqui, olha aqui, ó. Eu vou mudar a cor dos botões. Vou voltar aqui para o meu widget raised button e vou mudar essa cor aqui de orange. Eu vou colocar red para ficar mais contrastante. E agora eu posso retornar aqui para o meu método main. Então aqui eu tenho o valor e agora fica visível o eixo principal do column. Do row seria na horizontal. Então o valor padrão é main axis size igual a max. Eu tenho também os valores min, tanto para row como para linha como para coluna. Então se eu não informar, o valor padrão é máximo, max. Então um conceito importante de column e de row é o eixo principal. Em column, o eixo principal ele está na vertical, é visível. E em row, o eixo principal está na horizontal.
Uma outra propriedade importante é a propriedade Main Axis Alignment. E aqui eu tenho os valores Center and Space Around, Space Between, Space Evelyn e Start. O padrão é Start, esse que está sendo visualizado ali. Mas se eu quiser centralizar, ó, ele vai centralizar. Eu posso colocar no final, posso colocar também Space Around, posso colocar Space Between. Isso vale tanto para a linha como para a coluna. Start, agora eu estou fazendo para column, End, Center. Então essa seria a propriedade Main Axis Alignment, que define como os filhos serão posicionados no eixo principal. Então aqui o posicionamento dos widgets usando essa propriedade é feito com base no eixo principal, que no caso do column é o eixo vertical e no caso do row é o eixo horizontal. Percebeu que essas propriedades elas estão atuando, eu estou usando a propriedade Main Axis Size, o valor padrão delas, né, que é max. Se eu colocar o valor mínimo, essas propriedades elas não têm efeito nenhum, né? Porque elas não têm espaço para se posicionarem ao longo do eixo principal. Então, quando eu não coloco nada, é adotado o valor padrão, aí eu posso trabalhar com essas propriedades. Vou deixar centralizado aqui, ó. Outra propriedade importante é a propriedade Cross Axis Alignment. Essa propriedade ela define como os widgets filhos serão posicionados ao longo do eixo cruzado. Por exemplo, então eu tenho aqui Cross Axis Align, vou definir a propriedade Cross Axis Align, e eu tenho os valores Center, End, Start e Stash. São as principais, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui Center. Aqui seria o caso de eu estou usando Row e eu quero centralizar os widgets no eixo cruzado. Então, Cross Axis Alignment, ele define como os widgets filhos serão posicionados ao longo do eixo cruzado. Então vou colocar aqui, ó, Center. Perceba que não aconteceu nada. Por que está acontecendo isso? Porque para mim movimentar esses widgets e posicioná-los ao longo do eixo cruzado, eu tenho que alterar o tamanho, no caso aqui, da linha. Para isso, eu venho aqui, ó, no container e vou definir a altura dessa linha. Vou colocar aqui, ó, se eu definir uma altura de 300, ele vai centralizar, tá vendo? Se eu quiser que esse container ocupe toda a tela, ao invés de 300, para mim não ficar tentando adivinhar qual é o valor, eu posso definir um valor assim, ó, Double Infinite, e ele vai ocupar toda a tela. Então agora eu tenho um container ocupando toda a tela, como eu estou usando o Row, ele vai posicionar o Cross Axis Alignment no center. Então aqui, ó, eu tenho os valores End, vai na base, Start, vai no início, e eu tenho o Stretcher também, ó, que obriga os widgets filhos a preencherem todo o valor do eixo cruzado. O mesmo vale para column, só que aqui, no caso de column, eu tenho que definir o valor aqui da largura, né? E aí eu posso trabalhar com os mesmos valores, End, Start e Center. Então essas são as propriedades. Main Axis Alignment, que permite alinhar os widgets com base no eixo principal. Cross Axis Alignment, que permite alinhar os widgets filhos com base no eixo cruzado. E a propriedade Main Axis Size, que permite definir o tamanho. Main Axis Size, que permite definir o tamanho da linha e da coluna. Então eu tenho essas três propriedades e eu estou definindo elas aqui com os valores padrão. Assim, esses widgets, column e row, eles são muito utilizados para fazer o posicionamento de widgets, seja na linha, seja na coluna. Eu posso combinar os dois e eu posso definir layouts usando esses dois widgets. Até a semana que vem.